Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Aqui, Silvia Curado, eu sou a host desse programa, e hoje a gente vai falar das 3 conexões que criaram esse programa, já que ele está na sua 5ª temporada. E para a mesa de hoje eu tenho convidados muito especiais. Eu vou começar apresentando ele, que tem uma carreira consistente, mas muito diversa. Ele já atuou em escritórios de advocacia, atuou como hunter jurídico, mergulhou no mundo da privacidade e proteção de dados e hoje atua como Data Protection Manager no PicPay. Seja muito bem-vindo ao podcast, Gustavo Godinho. Olá, tudo bem? Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, completando a mesa comigo, 2 advogadas que são apaixonadas por outras esferas que permeiam a advocacia. Ela é uma apaixonada pelo trabalho que deixou de advogar para empregar a melhor energia ao conectar profissionais certos nas companhias que buscam especialistas focados. Seja muito bem-vinda de volta ao podcast, Carla Silvério. Oi, pessoal, estou aqui de novo. Acho que eu vou virar uma figurinha fácil nesse podcast. E obrigada de novo pela oportunidade. E, fechando a mesa de hoje, ela é uma advogada focada em ajudar outros profissionais a construírem suas carreiras. Por que não se arriscarem em novos caminhos? Ela já ajudou milhares de especialistas a encontrarem seus lugares. Não é, Luísa Roese? Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo. Acho que o bate-papo hoje vai ser muito legal com o Gustavo. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, obrigada por terem aceito o nosso convite de estar aqui mais uma vez, falando um pouco sobre essas oportunidades para profissionais, advogados e advogadas. Eu já dei uma fuçada nas redes sociais de vocês e vi que vocês postam muito conteúdo, não necessariamente falando sobre leis. O Gustavo, por exemplo, toda semana publica o Senta e Atenta, que traz as principais notícias do mercado de alguma maneira estão relacionadas ao mundo jurídico. O advogado hoje precisa estar atento a todos esses movimentos? Com certeza, gente. Eu acho que a pergunta é excelente. A gente vive num mundo extremamente ágil e conectado. Saber somente aquilo que você originalmente estudou não é mais suficiente. Então, um advogado hoje moderno precisa saber de tecnologia, precisa saber de gestão de projetos, precisa saber de gestão de pessoas, precisa entender números. Uma vez eu ouvi uma frase, o seguinte: se o advogado olha um balanço de uma empresa e não enxerga nada do que ele fez, eu acho que tem alguma coisa muito errada ali. Então, o advogado precisa buscar mais. Então, um MBA, algum curso, algum projeto novo, algum conhecimento diferente. E muitas vezes isso pode vir do relacionamento dentro do escritório, dentro da empresa. Então, se relacionar com times de comunicação, o RH, segurança da informação, gestão de projetos, produtos. Se você não conhece aquilo que você está vendendo ou aquilo que você está comprando, não vai sair direito. Então, às vezes, visitar, entender e buscar sempre informação, buscar sempre conhecimento. Por isso que, sim, tenho a newsletter semanal, faço os meus posts para que as pessoas olhem M&A, criptomoedas, dados pessoais, questões de segurança da informação e por aí vai. Os assuntos são amplos e tem muito para a gente trocar e as pessoas conseguirem absorver mais conhecimento. Carla, Luísa, vocês estão à frente de conhecer novos especialistas todos os dias. Como é que vocês veem essas questões que o Gustavo comentou aqui? Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito no mundo jurídico, quando eu via advogados só focados no mundo jurídico. Eu, por formação pessoal, familiar, eu sempre tive um viés assim, de negócios. Eu era advogada, mas eu sempre gostei de negócios, eu sempre gostei disso que o Gustavo está falando, de M&A, de entender a situação, muito mais do que a advocacia, única e exclusivamente. Então, me incomodava eu não ver profissionais jurídicos crescendo
numa empresa. Você só via até o General Counsel. Você não via um CEO, um CFO, muitas vezes com formação jurídica. Hoje em dia é uma coisa que você já começa a ver. Então, para mim, é muito gratificante, já que eu trabalho com carreira, ver esse desenvolvimento profissional dos profissionais jurídicos. E você, Luísa, que lida com os profissionais mais de perto, é mais jovem? Eu acho que, assim, entrevistando, a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão buscando novas oportunidades assim de estudo, seja numa pós, num curso, um MBA, enfim. E hoje em dia é fácil, né? A gente tem internet aí, pesquisa, se atenta, fica online, a gente consegue achar tudo assim, ó, rapidinho. Então, se eu pudesse sugerir, porque os clientes nos pedem, alguém que já tem uma formação disso, um profissional mais completo naquilo, então se especializem, vale a pena. Bom, o Gustavo é um advogado bem-sucedido, acumula passagens, como eu disse no começo, por diferentes áreas e formatos de trabalho. E como é essa experiência de ter trabalhado em escritório, empresa e agora com um pezinho lá na tecnologia? Eu acho que eu sou grato por tudo aquilo que eu passei. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Comecei em escritório, comecei trabalhando com contencioso, ou seja, a gente vê onde dá o problema, né? A gente vê qual é o pior cenário. E, a partir daí, quando você migra e vai para uma empresa, você tem já a experiência daquilo que pode dar errado. E você começa a trabalhar na prevenção. Acho que a conscientização, né, a questão do awareness, o accountability, a questão de responsabilização com prestação de contas, enfim. Hoje em dia, para um advogado completo, é muito importante. Advogado assume riscos. Quem falar que não, enfim, está desatualizado. Advogado vai seguir com a empresa, independente se você é de empresa ou de escritório. Porque hoje em dia as empresas precisam de parceiros que conheçam o seu negócio, conheçam as suas dores. Então, ter conseguido transitar nos dois cenários me traz uma bagagem muito importante, muito necessária para o meu dia a dia. E, hoje em dia, poder lidar com assuntos de tecnologia, de segurança, de governança é muito importante. Eu lido com sistemas, eu lido com processos e eu lido com pessoas. E processo aqui é procedimento, não é? Eu posso ter um processo administrativo, um processo judicial, mas não é isso. É o processo interno, é a norma interna, é o procedimento interno, né? E você trabalha com integridade, trabalha com disponibilidade e trabalha com confidencialidade, que são quesitos necessários. E que fazem toda a conexão quando a gente pensa num sistema, a gente pensa numa API, né, que faz conexão entre sistemas, a gente pensa num banco de dados. E como garantir que isso fique seguro? Até por conta do meu dia a dia, para poder vender vantagem competitiva e manter uma quantidade, manter os clientes, os usuários, os consumidores, porque eles confiam aonde você está, eles confiam no seu trabalho. Então, isso é necessário para conseguir atingir seus objetivos hoje em dia. E os meus, inclusive. Eu vou incluir aqui uma questão que não estava, mas eu fiquei curiosa. Você falou que toda a tua experiência te levou até aqui. O quanto da tua experiência é empenho pessoal e o quanto foi uma oportunidade que você encontrou nesse meio de caminho? Eu tava falando mais cedo e com a Carla, o profissional é responsável pela sua carreira. O profissional é responsável pela sua rota. O gestor ele pode ajudar, a empresa pode ajudar, mas se um não quer, dois não vão fazer. Então, assim, busque, leia. Os materiais estão aí, tem muita coisa bacana. Passa por você, né? Passa por você. E não pelo outro. Exatamente. Seja o CEO da sua carreira, seja o CEO da sua vida e vá atrás. Então, poxa, algumas situações podem acontecer e cair no seu colo, sim. Porque, inclusive, networking está aí para isso. Um networking bem feito, ele começa quando você está bem e você mantém ele. Se você, em algum momento, estiver numa fase de transição de carreira, enfim, você não vai começar a fazer networking quando você precisa. Eu acho que esse é o ponto crucial para quem está assistindo aqui, quem é jovem. Faça no seu melhor momento de carreira, inicie no seu melhor momento de carreira. Ajude, troque, enfim, esteja disponível. Porque se um dia precisar acontecer, você não vai perder isso e ninguém vai te achar um interesseiro, um oportunista e assim por diante. Mas faça por objetivo, ou então exatamente. Porque o mundo dá volta. Exato. Não é isso? Exato. A gente fala muito isso, né, Carla? E eu acho, desculpa, Não, imagina. eu acho assim, sempre saia bem também do lugar que tu tá.
tem que sair da Sim, melhor portas forma possível. abertas, perfeito. Portas abertas. Então, quando eu falo para um secondie, para alguém que eu estou entrevistando, a pessoa, eu pergunto, em quanto tempo tu pode começar, né? Fale com o teu chefe, veja quanto tempo ele precisa para te terminar e os trabalhos para sair bem. Nunca quero tirar alguém para ser chato com aquele profissional e chato com o cliente, né? Que não é meu cliente, mas é o lugar que ele trabalha. Então, acho que isso é muito importante. E Muito importante. para finalizar, saiba entender cenários. Tem coisas que vão acontecer, porque, enfim, sorte, momento certo, hora certa, e tem coisas que você vai atrás. Então, saiba entender cenários, oportunidades e conseguir agarrá-las na hora certa. Eu acho que você me deu um excelente ponto para eu te puxar a próxima pergunta. Quando você fala de oportunidade, a proteção de dados é uma área jovem do direito, se a gente olhar para a tradição, né? Como é que você foi parar nessa área? O que te levou aí para a área de proteção e privacidade? Essa pergunta é quase um quê de pergunta numa entrevista de emprego, assim, por onde você passou, enfim, quais são suas dores, quais são os seus desafios, enfim, o que você buscou, como você chegou nisso. Primeira vez que eu ouvi falar sobre privacidade e proteção de dados, eu estava fazendo um curso de Direito Cibernético na Escola de Advocacia da OAB, no meados ali de 2009, 2010. Lembrando, 2010 veio a primeira consulta pública sobre dados pessoais no Brasil. 2012 veio o primeiro projeto de lei do Marco Civil da Internet e também o primeiro projeto de leis para lidar e falar e tratar sobre dados pessoais. A partir daí as coisas começaram a acontecer. Trabalhando demorou um pouco mais, né? Por gosto pessoal e gosto acadêmico, posso te dizer que por volta de 2010, 2012. Começando a lidar com o assunto por volta de 2014, 2016, ainda de forma bem simples, né? 2016 também teve um boom de informação acontecendo e a LGPD veio em 2018. A grande maioria passou a se interessar a partir daí. Você tem um grupo menor que veio de antes, trabalhar, obviamente, depois de 2016 para frente, mas o gosto pelo assunto, que inclusive, vamos lá, né? Hoje a gente tem 20 mil, 30 mil bons gerentes, bons diretores jurídicos. Hoje, se você tiver 1.000, 2.000 profissionais bons de privacidade e proteção de dados, posso dizer que é muito. Então, a gente cada vez mais tem que se especializar, cada vez mais tem que correr atrás e fazer isso com paixão. Porque eu acredito que essa é uma área que vai permear todas as outras do direito. Pelo menos é isso que eu entendo, que é esse o caminho que anda tomando a área de proteção e privacidade. As grandes áreas vão continuar, então a gente vai continuar falando de direito civil, direito trabalhista, direito penal, direito tributário, enfim. O direito de internet, a privacidade e proteção de dados, ela acaba se conectando com as principais áreas do direito e vai ser um assunto que não tem mais volta. Porque hoje, cada vez mais, a gente está se relacionando no ambiente digital, a gente está transacionando dados, né? A gente está trocando informações, seja porque você está contratando um serviço gratuito e os seus dados servem como permuta para o pagamento, seja porque você está em algum lugar que possa, às vezes, autorizar um compartilhamento, uma comercialização de dados, de informação, enfim. A gente está no momento que privacidade e proteção de dados, né, e segurança atrelada a isso, privacidade atrelada a isso, não tem mais volta. Virou uma área principal, na verdade, né? Tem as outras áreas, civil, trabalhista e etc., mas nada mais vai passar sem, sei lá, o aval, de repente, da área de, ela de proteção passa de a ter uma dados, importância muito grande, mas assim, a gente já lidava com alguns assuntos antes mesmo da legislação sair, elas não vão deixar de existir, elas vão estar cada vez mais conectadas e privacidade e proteção de dados vai continuar ganhando um tamanho, uma importância, uma relevância cada vez maior nos próximos anos. E vocês que lidam com os profissionais, se vocês pudessem elencar aqui para mim, o que compõe um bom profissional da área de privacidade e proteção de dados? Cara, eu acho que essa área a galera tem que estudar muito, porque a gente vê pouca gente ainda especializada. Fazer curso, correr atrás, seguir o Gustavo no LinkedIn, que ele posta tudo. E é isso, é estudar, ir atrás. Tem muito curso legal nessa área, tu mesmo deve saber disso, né? Então, não tem muito segredo. O segredo é estudar. Estudar. E, assim, é uma área que requer muita confidencialidade, é uma área que requer uma postura, assim... Confidencialidade deveria ser uma coisa óbvia para advogado, mas não necessariamente é, mas principalmente para quem vai trabalhar com dados, né? Eu acho que tem questões muito sensíveis aí,
né? Assim, assim que começou, em 2018, a necessidade das empresas por profissionais assim, a gente chegou a fazer uma lista de escritórios, de lugares onde tinham profissionais com essa expertise, e realmente era muito pouco. Todo mundo colocava que tinha experiência, mas diferente do Gustavo, que se antecipou muito a esse assunto, quase ninguém tinha experiência. Tinha experiência efetivamente em cursos que tinha feito, mas na prática, assim, eu acho que a gente conseguia enumerar em 2 mãos assim os profissionais que tinham experiência prática com isso mesmo, né? Agora já temos aí 5 anos, né, de lei, então quase 5 anos, então já tem mais gente com prática. Mas tem alguns grandes profissionais que dariam para elencar aqui. Eu acho que a gente vem aumentando em quantidade e em qualidade esse número, mas eu queria trazer 2 pontos aqui. Seja por legislação, tanto a GDPR quanto a LGPD trazem alguns quesitos de hard skill para esse profissional, mas eu acho que a gente tem que falar questões de soft skill. É um profissional que precisa ter gosto por outros assuntos, não necessariamente precisa ser um advogado, mas pode ser um advogado, porque você tem que ter conhecimento em lei e norma. Você precisa saber se relacionar, porque você vai lidar com o titular de dado, você vai lidar com as suas áreas clientes na empresa, você vai lidar com o poder público e com autoridades fiscalizadoras, que, no caso, a principal hoje em dia é a NPD. Então, assim, você tem alguns soft skills necessários para que, se aquele profissional de privacidade e proteção de dados os possuir, certamente ele vai sair na frente com relação a outros. E só para quem está vendo e nos ouvindo aqui, essa questão do curso que a Luísa falou é tão importante que eu conheci o Gustavo quando eu assessorava um curso do Marcelo Leonardi, que é uma referência na área de proteção e privacidade. Ou seja, isso foi 2020. Ele falou que ele começou a estudar privacidade em 2016. 2010. Eu comecei a olhar, enfim, entender. 2016 deu uma boa acelerada, enfim, e a gente seguiu. Ou seja, era 2020 e você continuava atrás de aprimoramento, de networking, certo? E continua, né? Sendo... Não, isso não para nunca. Eu acho que a gente vai morrer sem saber. Então, seja estudando, buscando uma certificação, aprendendo na prática, lidando com problemas, com formas de resolução, gerindo crises, né? Sabendo trabalhar isso dentro e fora da empresa, sendo transparente, trabalhando com boa fé. Mas, assim, você não vai deixar nunca de buscar. Marcel é referência, como tantas outras. Remy, né, e a turma do LGPD acadêmico que estava junto nesse projeto, enfim, são pessoas que também continuam buscando. Então, a minha orientação é: continuem estudando e saiam do ambiente Brasil no que se pensa a material de estudo. Vão olhar o que está acontecendo na Europa, vão olhar o que está acontecendo no Canadá, vão olhar o que está acontecendo em alguns países da América Latina, vão olhar questões de autorregulação, de certificação, tanto profissional quanto para a empresa, enfim, porque tem muita informação e ninguém precisa reinventar a roda do zero, tem muita coisa que se conecta e você vai conseguir absorver bastante para, enfim, seguir essa carreira de sucesso. Agora eu quero trazer um pouquinho a questão da privacidade e proteção de dados para um ambiente mais geral. A gente estava falando do profissional, mas essas questões elas foram muito discutidas, elas chegaram à sociedade como um todo, porque a gente vê que os jornais, os telejornais trabalham essa questão como um todo, por N vazamentos, por N questões. Hoje, depois de quase 3 anos que a lei foi aprovada, né, que entrou em vigor, a sociedade já entendeu como é que lida com dados pessoais? Acho que ainda não. Acho que a gente tem uma bolha ainda a estourar. Quando a gente pensa nisso nas grandes cidades, nas grandes capitais, é uma situação. Quando a gente parte para lugares menores, assim, eu pego sempre o exemplo da farmácia, e tem vídeos na internet educativos falando sobre isso e de outros segmentos. Por que você está passando a quantidade de dados que você está passando? Pensando em princípio de finalidade, de necessidade, de transparência, de minimização de dados, você precisa de tudo aquilo para aquela situação específica, né? Para que todos aqueles dados? Então, você vai numa farmácia, você precisa passar o que além do seu CPF, né? Nesse vídeo... Eles pedem tudo, né? Ilustrativo. E-mail, não sei o quê, endereço. Eu falo, gente, para que... É até meio jocoso, mas eles brincam, falam em nome da mãe, nome do cachorro, nome do vizinho. Mas, enfim, quanto mais as pessoas estiverem cientes do porquê aquele dado está sendo oferecido, como ele vai ser tratado, né? E aí ter documentos claros,
documentos fáceis de serem lidos, né? Práticos, pensando em visual law, pensando em legal design, enfim, mas a relação tem que ser transparente. O que fica combinado não sai caro. Só que ainda isso não é claro para todo mundo. Então as pessoas num automático, desde uma portaria do prédio, poxa, posso tirar uma foto sua? Posso pegar a sua biometria? Mas por quê? Onde você vai guardar esse dado? Por quanto tempo você vai guardar esse dado? Então, vou até dar um exemplo. Às vezes você termina uma relação com uma empresa e aí você pede para deletar o seu dado. Tem dado que não vai poder ser deletado. Por exemplo, se você faz parte, tem uma conta num banco, tem uma conta numa instituição de pagamento, mesmo encerrada a conta e solicitada a exclusão do dado, você vai guardar esse dado por até 10 anos. Por quê? Porque você quer? Não. Porque você tem uma norma do Bacen para atender. Você tem mais de uma norma a ser atendida. Se você vai num consultório médico, se você vai num hospital e seus dados vão parar num prontuário, esses dados, mesmo que você não se relacione mais, só vão ser deletados 20 anos após a data do último registro naquele prontuário. Isso é porque você quer? Não, isso tem uma lei de 2018 que fala sobre isso, né? Então, assim, tem diversas situações que ainda não são tão claras. E quanto mais conscientização, quanto mais clareza você puder fazer e garantir isso para o usuário, mais ciente ele vai estar com relação a essa relação e aí como os dados dele vão ser tratados. Um exemplo, além de rede de televisão, como você comentou, Apple, Banco Itaú e outras grandes empresas trabalham, e na minha visão, a título de garantir vantagem competitiva, de como vender LGPD, como vender a privacidade e a proteção dos dados de uma maneira correta. Então, trazer visualização, visibilidade com relação à forma positiva como você trabalha é sempre melhor, inclusive para manter e garantir a relação com os titulares de dados. A gente viu recentemente alguns casos de plataforma onde os adolescentes trocam informações machucando outros adolescentes e agora a plataforma está tendo que se explicar do porquê que ela permite aquele tipo de relações entre Sim, pessoas. de software houses, empresas de games, enfim, tem isso. Hoje em dia, e aí criança, adolescente, adulto, idoso, né, os vulneráveis, então tem que se tomar um cuidado com relação a isso, né? O dado é seu e você tem que ter a ciência do que vai acontecer, e se houver necessidade de consentimento, porque são várias as bases legais possíveis, você tem que ter sim a ciência para poder autorizar, dar o opt-in para que aquele dado seja tratado. Como a gente estava falando aqui, essa é uma área que interfere diretamente no dia a dia das pessoas. Como é que você vê o futuro da proteção e da privacidade? Cada vez mais presente. E eu acho que não pela... Eu adoro fazer essa divisão e falar... o pior é vender LGPD pela dor, né? Falar de multa, falar de indenização, falar de vazamento, de incidente de segurança que envolva dado pessoal. Eu gosto sempre de falar da vantagem competitiva, eu estou repetindo aqui, e da LGPD pelo amor. Então, tratar os dados de maneira correta, dar transparência para o usuário, né? Ter boa fé na relação, isso cada vez está mais presente. Obviamente, a gente tem uma fase educativa, que é o que está acontecendo agora. A gente vai passar a ter as primeiras sanções a serem aplicadas aí pela NPD, né? São mais de 17 empresas envolvidas nos primeiros processos administrativos a serem avaliados. Vai doer um pouco no bolso, infelizmente, mas a ideia é cada vez isso estar mais presente no dia a dia das pessoas, para que elas forneçam os dados necessários para que uma relação aconteça. E ponto. Perfeito. Agora eu vou mudar um pouco o assunto aqui e trazer uma curiosidade da sua carreira. Você também já atua como hunter na área jurídica, certo? Hoje a gente tem aqui duas especialistas em secondment, que pode ser considerado, talvez, me corrijam, menina, se eu estiver errada, a evolução do trabalho do hunter. E como é que vocês enxergam esse trabalho de trazer o profissional certo para cada projeto, sem ser um processo seletivo interno complexo? Foi um ano muito sui generis na minha vida. Foi literalmente a posição que me fez migrar de empresa para escritório. Você falou em buscar informações sobre profissionais em escritório, você comentou há pouco, Carla. Então, ou seja, fazer o hunting, né, buscar, era uma parte que eu adorava. Ir nas empresas, poder colocar, trazer oportunidade, falar sobre empresa, falar networking. Sobre... enfim, networking, netwaving. Total, então, isso era muito bacana.
Poxa, isso que também me fez abrir portas para eu vir para a empresa e aqui estar até hoje. Então, é muito bom você poder, num dia a dia onde os RHs estão atribulados, você poder ter um conhecimento técnico para facilitar esse processo, né? No passado, eu cheguei a ver entrevistas com uns 4, 6, 8, 10 fases. Pô, isso dói, principalmente se você não é o contratado. Você está lá na 8ª, na 9ª fase. É verdade, é verdade. Poxa, aconteceu comigo. Comigo também. Não duvido. Comigo não também. E certamente com muita gente que está aqui escutando a gente. Dói muito você bater na trave tendo só você e outra pessoa, né? Então, quando você tem oportunidade, seja de maneira efetiva, que era o meu caso lá atrás, seja de uma maneira provisória, e pelos mais diversos motivos, situações, enfim, momento do país, momento da empresa, situação provisória, né, demanda corriqueira, enfim, você ter um profissional que possa te auxiliar, é sempre muito bom. E se isso acontece de forma mais rápida, porque lembrando, o RH ele não vai conseguir ter um profissional para cada tipo de área especialista de contratação. Então, se isso puder ser um facilitador para um processo de contratação, todo mundo ganha com isso. E fora que é bem mais gostoso quando alguém liga para você e fala assim, nossa, estou precisando de você, você tem o perfil que eu procuro, certo, meninas? É sempre gratificante, né? Eu acho que o Secondment, na verdade, ele não deixa de ser um recrutamento, ele é. Mas eu acho que do jeito que a gente montou, foi de uma forma simplificada. A gente fala diretamente com o jurídico, né? Muitas vezes porque o RH, como o Gustavo falou, ele seleciona para todas as áreas da empresa. Então, às vezes, o próprio RH não consegue sentir a dor que a área específica está sentindo com a quantidade de trabalho. Então, eu acho que o Secondment, ele consegue facilitar isso, porque a gente vai direto no jurídico, né, com o budget, muitas vezes, do jurídico, e a gente, porque tem vagas praticamente, oportunidades praticamente diárias, a gente tem um banco de dados muito completo, ágil. Então, a gente consegue atender as necessidades deles assim de forma bem célere, sabe? A gente é bem rápido mesmo, e eu acho legal falar assim que a gente quer... E assertivo, não só rápido. E assertivo, Gustavo é prova, né, Gustavo? Com certeza. A gente quer ajudar o RH, entendeu? Então, às vezes, o RH não vê dessa forma, mas não é. O RH faz 1000 coisas, cuida de todas as áreas, e a gente aqui é especializada no que a gente faz. Então, a gente quer, de fato, acelerar esse processo. Não é que o processo vai ser rápido e mal feito, não é isso. A gente é rápido porque eu entrevisto pessoas todos os dias, literalmente. A gente tem uma equipe que faz isso. Então, quando o cliente me pede uma coisa, eu já tenho os profissionais na minha cabeça, selecionados, enfim. Então, a gente consegue entregar de forma rápida e assertiva. Acho que isso ajuda todo mundo. Todo mundo é um ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Hoje o Gustavo conta com esse serviço de secondment de vocês, certo? Ele tem secondees lá dentro do PicPay. O PicPay é uma empresa mais aberta, talvez por ser de tecnologia, ela está mais avançada. E quando é em setores mais tradicionais, como é que eles recebem? Na verdade, eu estava até comentando que a área do Gustavo é uma área até mais sensível, assim, por questões de informação. As outras áreas aceitam o secondment de forma muito positiva. Não tem, como a gente costuma dizer, não tem uma área e não tem uma senioridade para se fornecer o secondee profissional. Né? Tem a necessidade do trabalho, mas assim, a gente não tem uma área específica da economia ou uma área do direito em que a gente possa utilizar o secondee. Mas, voltando também à pergunta, a questão de empresas mais tradicionais utilizarem ou não o secondment, a gente não passa por essa barreira. Assim, a gente tem empresa, o que a gente falou, empresa a gente tem family office, que aceita secondment. A gente tem empresas super tradicionais que o pessoal vai lá, ainda vai de terno, gravata, enfim. E tem empresas tipo o PicPay que é diferente, assim, né? Que é uma empresa mais nova, assim. Então, não temos esse problema, graças a Deus, o secondment é bem aceito, assim. E eu acho que se eu puder fazer uma colocação aqui complementar, oferecer secondees não é e não deveria ser nada novo, porque em outras áreas de atuação, você tem o mesmo serviço com outro nome. Então, se você está falando com uma Big Four, eles vão te oferecer um Staff Loan. Se você está falando com uma empresa de TI ou SI, eles vão te vender um contrato de body shop.
que é a alocação Exatamente. de um profissional de tecnologia dentro da empresa. Então, assim, ou quando você pensa numa empresa que oferece profissionais de forma mais tradicional, você tem um contrato firmado por prazo determinado, né? Você tem uma alocação temporária de profissional. Então, na verdade, a gente só muda o nome baseado no segmento daquilo que você está ofertando. Mas que isso já não é nenhuma novidade para, se não todas, para a grande maioria das empresas, não é e nem deveria ser. E como é a experiência de ter um secondí lá dentro com você? Como isso te ajuda e melhora o teu processo seletivo também? Como eu te falei, realmente você não tem aquela dor e aquele problema de demorar muito tempo para a situação acontecer. Muitas vezes você consegue resolver isso em 2, 3 semanas, o que num processo tradicional, não que não aconteça, mas é mais difícil. O profissional chega motivado, então chega muito... Você, obviamente, tem uma curva de aprendizado, né? Porque ele tem que conhecer... Não é a área técnica a qual ele vai prestar o serviço, mas ele tem que conhecer o dia a dia da empresa. E cada empresa é uma... Eu posso falar que, assim, a empresa que eu trabalho hoje é completamente diferente de todas as outras que eu já trabalhei. Então, certamente, quem passa por lá também vai perceber isso, né? A gente vive quase uma sensação de montanha-russa, porque é frio na barriga o tempo todo, é muito desafio e é tudo muito rápido. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso, tem que dar abertura para o profissional trabalhar, né? Então, você diz o que você quer e a pessoa vai lá e entrega, e você faz o trabalho de orientação, mas sem microgestão, enfim, e consegue chegar numa melhoria do profissional, em boas entregas, em bons desafios atendidos. Obviamente, o dia a dia formal, técnico, fica com a empresa, até para a gente evitar riscos trabalhistas. A gente faz uma gestão técnica. Fazemos questão de que ele seja nosso profissional. Exatamente. Mas eu acho que todo mundo ganha. E muitas vezes, né, aquele 1 ano, né, de contratação pode ser o suficiente. Você pode ter uma renovação com o mesmo profissional, você pode ter uma renovação com outro profissional, ou ainda, né, eu até brinquei mais cedo informalmente, você pode ter o pote de ouro no final do arco-íris, que é a efetivação daquele profissional para dentro ali da sua área, para dentro da empresa. Então, assim, os desafios são muitos, as possibilidades são muitas, mas certamente uma contratação bem feita e mantida, todo mundo ganha. Eu acho que aqui vocês trouxeram um ponto que a gente falou lá no começo, que é o do conquistar as suas oportunidades, fazer a oportunidade também um pouco acontecer, a depender do serviço que você presta dentro, como você disse, você pode ser efetivado ou não, ou ir, de fato, para uma outra companhia que te traga uma outra oportunidade, um outro dia a dia. Como é que vocês veem o trabalho desses advogados no futuro? Cara, a gente estava comentando sobre isso, que tem gente que se encontrou no secondment, tem gente que quer fazer secondment justamente para conhecer empresas diferentes, culturas diferentes, e está sempre em movimento. Hoje em dia a gente não vê mais profissionais que ficam... Vê, gente, mas é raro, tá? Que ficam 10 anos na mesma empresa, que ficam 20 anos na mesma empresa. Mudou-se muito essa cultura. Então, óbvio, eu até brinco às vezes, nossa, esse perfil aqui pulou muito. Também não pode pular, né? Ficar 1 ano aqui, 1 ano ali, 1 ano ali. Mas no secondment, sim, se tu quer fazer isso, tu pode. Eu vejo crescendo cada vez mais esse mercado. Trabalho por projeto, na verdade, né? Assim, eu acho que tem gente que tem esse perfil de trabalhar por projeto, que se sente, precisa do desafio de cada situação nova. Estar ali no mesmo lugar para sempre não vai manter aquela pessoa estimulada. Então, eu encaro o secondment como isso, como a possibilidade de uma pessoa que quer estar em projetos diferentes ter essa oportunidade. E fazer networking. Eu, assim... Total. Eu sou uma profissional que eu preciso estar sempre estimulada, eu estou sempre pensando em coisas novas, estudando, como o Gustavo mencionou. Então, assim, para mim, eu acho que eu seria uma boa secondí, porque eu gosto de projetos novos, sabe? Mas um ponto que eu acho que deve ser colocado, e não é nenhum demérito, é o seguinte: a não efetivação não necessariamente é um problema. Às vezes o profissional não quer mais e quer ir para um outro lugar. Às vezes a empresa não precisa mais, por conta de uma demanda
definida por um período específica. É um contrato, né? A gente Porque sempre às fala isso. vezes muda a necessidade do profissional, a qual você durante aquele período você percebe, poxa, eu preciso de um profissional com um skill um pouco diferente, um pouco lateral, um que vá um pouco além, enfim. Então, não necessariamente a não efetivação é e pode ser um problema. E não deveria ser para a grande maioria, tá? Mas um projeto bem feito, um ano bem entregue, desafios propostos e entregas sendo feitas com consistência, isso é o que deve ser avaliado. E isso é o que vai medir a qualidade do profissional que está ali como secondee. Secondman abre portas, é isso que eu falo. Não importa o tempo que você vai ficar, mas como você desenvolve o seu trabalho. Né? Porque mesmo que a pessoa não seja contratada no final, que não é nenhum compromisso da empresa com a SEC, nem da SEC com a empresa e nem com o profissional, fazendo um bom trabalho, ele vai ter tido um network bom com a gente, ele vai ter tido um network bom com o cliente, ele vai ter conhecido pessoas na empresa. Então, assim, a gente costuma dizer aqui que o fim do contrato não significa que foi insucesso da relação. Pelo contrário, o secondment tem um projeto, seja de 3 meses, de 6 meses e por qualquer razão que seja a necessidade da empresa, entendeu? E aí também cria com vocês aqui uma bagagem, que se ele foi bem na empresa do Gustavo... A gente ajuda numa recolocação. Exatamente. A gente faz muito isso. A gente fala assim... É quase que 100% garantido hoje em dia, graças a Deus. Então, assim, os secondies sabem que é um projeto. É um projeto por um tempo determinado. Então, todo mundo que entra aqui sabe, vai acabar daqui 3 meses. Se for renovado, ótimo. Se não for, a gente te ajuda numa recolocação. E a gente faz isso, de fato. Isso é super legal. Bom, então, com isso, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui no Conectando Mentes Curiosas. É um prazer ter vocês aqui contando um pouco sobre o futuro da advocacia, um pouco de áreas promissoras como a proteção e a privacidade de dados. Então, eu te agradeço, Gustavo, por ter vindo. Foi um prazer comentar um pouco sobre sua carreira, sobre suas experiências. Nossa, o papo voou aqui, o tempo passou, eu nem percebi que a gente já estava no final. Então, queria super agradecer Mentes Curiosas pelo convite, pessoal da SEC, enfim, todo mundo que está envolvido nesse projeto. Parabenizar, tanto pelo podcast quanto pelo trabalho aí de todos vocês. Então, e fiquei muito feliz com o convite. É ótimo aí poder dividir um pouco com a turma, principalmente com a turma mais jovem de advogados aí, de estagiários que estão por aí pensando em futuro, pensando em possibilidades do que muitas vezes a faculdade consegue mostrar numa graduação. Então, fico à disposição, estou nas redes sociais, aí vocês me encontram. E, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer. Carla, é um prazer te receber de novo para falar de um assunto tão legal. Obrigada, sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Já avisei que você se figurinha fácil. Luísa, seja muito bem-vinda de volta. Obrigada. Volte sempre. Obrigada, gente. Obrigada, Gustavo, por ter topado aí esse bate-papo. Agradeço primeiro a quem faz esse programa acontecer, Luciano Piantoni na captação do áudio, Pedro Leandro na edição. Agradeço você que ficou também com a gente até o fim da conversa. E quero dizer que, se você quiser saber mais sobre o que a gente faz, segue lá o PG nas redes sociais. E eu te espero no próximo Conectando Mentes Curiosas. Até mais!